Então vamos falar um pouco de cliente sem limite? Vamos falar de como dar limite aos clientes? Porque tem coisa que tira a gente do sério, né? Tem várias situações que o cliente pode passar do limite, né? E com certeza você, filmmaker, já passou por isso. Se você não passou, vai passar. Por exemplo, o cliente pede uma coisa, lhe dá a demanda, lhe dá o brief, não sei o quê. Só que quando você chega no job, é outra coisa a mais, né? Normalmente ele acrescenta algumas coisas no meio do job. Então chega lá, faz aquela carinha lá, tal, enfim, pede uma foto, pede um videozinho, dá umas ideias, só que essas ideias normalmente aumentam um pouco a sua produção. Uma situação clássica também é que quando você combina uma coisa com o cliente, vai no job, o cliente começa a ter ideias criativas no meio do job. Começa a pedir para você, para sua equipe, para o seu filmmaker, para fazer aquela ideia acontecer. GIF, é time-lapse, é mil coisas. Assim, eu entendo, não dá pra dizer não, tudo mais, mas existem algumas coisas que você pode fazer que vai lhe ajudar a prevenir esse tipo de situação. Eita, isso acontece muito. Isso que eu escrevi no roteiro acontece muito. Olha só, você combina um horário de job, chega lá no horário, é até às 3 da manhã, chega lá no horário, o cliente disse que é até às 5. E aí, o que você faz? Não, é porque o artista vai entrar às 5. Mas você combinou de 3. E normalmente você tem um job no dia seguinte, ou você contratou um freelancer para ir no seu lugar e você combinou com ele até às 3. E aí você fica mal na fita com o freelancer que você contratou. Entre outras situações que o cliente passa do limite com você. Já aproveita, deixa nos comentários aí se tem alguma situação específica que você quer comentar, desabafar, pra gente poder compartilhar a mesma dor. Então assim, como dar limite ao cliente? Como se prevenir desse tipo de coisa? Porque você não pode simplesmente dizer não. Tem filme que vai dizer, eu só digo não. Chego lá, o cliente me pede, passa do limite, eu digo que não vou fazer porque não foi combinado. Mas, amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso é coisa de Rochelle, de Todo Mundo Odeia o Chris, que tem 2 empregos, que pode ficar sendo desaforado com as pessoas, dizer não, que não vai fazer, que não tá nem aí. É coisa de gente independente, que tem muita grana, que não tá nem aí, não precisa do cliente. Mas a maioria do mercado, do audiovisual, os filmmakers que estão prospectando, tendo cliente, normalmente não pode fazer esse tipo de coisa, né? Tem que ter algum jeito de você lidar com essas situações do cliente, conseguir dar limite para ele sem se prejudicar na fita. Em geral, você não pode simplesmente mandar seu cliente pastar, você tem que dar um jeito dele não passar do limite, você educa ele e faz com que o job consiga acontecer sem esse tipo de coisa. Mas olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes a culpa é sua. Tá? Só para fazer essa observação aqui, esse parênteses, muitas vezes a culpa do cliente passar do limite é sua. Por falta de comunicação, de clareza, de palavras simples. Eu garanto a você que comunicação já resolveria metade dos seus problemas pessoais. Imagine profissionais. Então, muito filmmaker aí fica se mal comunicando com seu cliente, acaba que deixa muitas coisas em aberto, o cliente aproveita, usufrui da sua falta de comunicação, intencionalmente ou não, e acaba que você é prejudicado quando ele sai do limite. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente o filmmaker, ele bota a culpa no cliente, de fato, né? Sim, tem cliente que é Pelé mesmo, que é mal intencionado, ou mal educado, ou sei lá o que, e ele passa do limite. Ou ele aproveita, né? Aproveitador, enfim. Tem cliente que é inocente, que faz sem querer, mas tem cliente sim, que é oportunista. Exatamente. Ele aproveita a sua vulnerabilidade, a sua falta de comunicação, a sua falta de esperteza, de inteligência e se aproveita daquilo para extrair mais do que ele pode. Sim, tem situações assim e dá para você identificar, dá para distinguir. Mas o fato é que nem sempre a culpa é do cliente, às vezes e muitas vezes é da produtora ou do filmmaker que não soube fazer um atendimento, não soube conduzir bem o rolê até o final. E aí o cliente oportunista pega isso e acaba passando dos limites. E o cliente inocente ou inocente de fato, ele passa dos limites sem querer e acaba lhe cobrando mais do que vocês combinaram. Porque assim, não é nenhum assunto do vídeo, mas o cliente acha que é pouco trabalhoso o audiovisual em geral, um vídeo, né? Um videozinho, é só um favorzinho, é só uma coisinha, é só 1 horinha a mais, 2 horinhas a mais, 3 horinhas a mais, 1 minutinho a mais. Ele acha que não é trabalhoso, porque como ele vê o rolê pronto, ele não sabe tudo o que aconteceu por trás. Eu não o culpo porque ele não é do audiovisual como a gente sabe que é trabalhoso. Mas como você sabe que é trabalhoso, é bom que você se cuide para você não deixar essas coisas acontecerem. Não adianta você colocar a culpa no cliente, muitas vezes a culpa é sua. A gente vai resolver isso agora, beleza? Então vamos começar aqui com algumas dicas de como você vai fazer para dar limite ao cliente, para você se prevenir desse tipo de problema. Primeira dica é o seguinte, dê clareza ao briefing. Meu Deus do céu, gente, Saúl está atrás da câmera, pegue esse conselho aí como atendimento e produtor que você é. Isso é muito para produtor, muito para quem faz atendimento, muito para quem lida com o cliente na ponta, tá? O filmmaker também que lida com o cliente, que está diretamente ligado com o cliente. É importante você ter clareza no briefing. Entenda, o cliente, ele entende pouco de audiovisual e ele nem tem que entender muito de audiovisual.
Você que precisa dar clareza ao cliente. O cliente ele é confuso, gente. O cliente é confuso, tá? Entendam isso. Ele é confuso, ele vai dar um monte de ideia, vai explicar um monte de coisa, ele não sabe o que ele quer exatamente, ele vai vomitar um monte de ideia. E você, como uma pessoa do audiovisual, tem que dar clareza. Antes de você fechar um job, você precisa ter clareza do briefing. Precisa fazer perguntas inteligentes. São suas perguntas inteligentes que vai prevenir com que você caia em armadilhas com o cliente, com que ele passe do limite. Alguns exemplos de perguntas inteligentes, como data, início de evento e final de evento, quantas entregas são, quanto tempo de vídeo é, pede uma referência para o cliente. Olha só esses exemplos que eu dei, você já consegue ter clareza do briefing, você não fica em aberto com o cliente. Só essa clareza que você já tem, você já consegue fechar um monte de brecha. Então, tipo, uma coisa é você passar um orçamento de 1 minuto e quando você vê um roteiro gigantesco de 1 minuto, outra coisa é você passar um orçamento de 1 minuto e pedir todos os detalhes do vídeo ou referência e aí você conseguiu distinguir, destrinchar aquele job, aquele orçamento, viu o que você precisava e aí você consegue passar um orçamento adequado para aquele job e uma logística que funcione. O lance do cliente passar do limite muitas vezes é esse problema de comunicação. Você não fez as perguntas certas, você não fez perguntas inteligentes, e aí você fechou o job, passou um valor para o cliente, sei lá, passou R$2.000, R$1.000, sei lá o que quer que seja, só que na hora de executar era muito mais difícil do que você imaginava. Na edição, na montagem, às vezes tinha animação, às vezes tem motion, sei lá, alguma coisa que exige After Effects ou a contratação de uma outra pessoa. Enfim, na execução fica mais caro, fica mais difícil. E aí você não vai no meio do job dizer que vai cobrar mais, né? Você vai trazer uma experiência ruim para o cliente por sua culpa, que foi uma culpa de falta de comunicação. E eu falo isso, gente, por experiência. Isso não aprendi em faculdade, em curso não. É porque eu já me lasquei. O curso da vida, onde a gente se lasca muito. Pronto, exatamente. Já aconteceu isso várias vezes, do cliente passar do limite. Eu percebi que a culpa foi minha lá no início da comunicação do job. Eu aprendi a lição, né? Só que eu fiz a entrega mesmo assim. Tipo assim, para não cortar a vibe com o cliente, não gerar um desgaste naquela relação ali, eu entreguei, enfim, e depois não cometi mais o erro. Segunda dica, segundo ponto, documente o pedido do cliente. Galera, olha só, isso vai prevenir a metade dos seus problemas da sua vida e de filmmaker. Porque o que acontece? O cliente, ele faz pedidos e muitas vezes ele quer resolver por ligação. Ele quer ligar para você para explicar o job, para explicar a entrega, para explicar o briefing, para você passar um orçamento. Ou ele quer fazer uma reunião pessoalmente, ou ele quer fazer uma call, uma chamada de vídeo. Vamos fazer uma call para explicar o job? E aí o que acontece? Muitos filmmakers pecam nisso. Porque o cara começa, ou a mulher, o cliente, começa a explicar para você o que ele quer e você não documenta. Você não documenta, não bate um confere. Você não tem como provar o pedido dele, porque ele não gravou áudio no WhatsApp, ele não escreveu o que ele queria, ele só ligou para você e queria resolver tudo por ligação. E você anotou num bloco de nota na nuvem e tudo mais, e você anotou a entrega que você achou que era o que ele queria. Enquanto o cliente estiver falando com você por ligação, até quando ele gravar áudio, tá? Se o cliente gravar um áudio de 10 minutos, 7 minutos, 5, 20 minutos, quanto quer que seja, pega o áudio do cliente e começa a anotar em tópicos o que ele tá falando, entendeu? Então, eu queria muito fazer um vídeo, são 2 atores, o local é esse, o horário é aquele. Tudo que o cliente vai falando em áudio, ele vai gravar um áudio gigante. Vai explicar a ideia dele, né? E ele não tem nenhum compromisso de ser claro, tá? Porque é um cliente, normalmente, ele não é de audiovisual, ele não entende o que ele quer. Você que tem que dar clareza. E aí, enquanto ele está gravando o áudio, você vai escrevendo tópicos. Tá ouvindo o áudio dele e vai lá, anota um tópico, ele falou. Drone, você anota drone. Horário tal. Local tal. Tudo que ele falar de briefing, por mais confuso que seja, escreve em tópicos. Ou seja, documenta o pedido do cliente. Porque na conversa vai ficar documentado, ele vai ter visto, você vai ter visto, documenta para os dois terem acesso. Até porque você pode entender uma coisa que era outra. Às vezes surge um mal-entendido de comunicação. O cliente explica algo que não é, ou ele pede uma coisa que não existe. Sei lá, ele espera algo que não é. E você, como filmmaker, como alguém do audiovisual, você entende o que você entendeu na hora dele explicar, na sua cabeça é aquilo lá. Só que o cliente não entende, tá? E aí na cabeça dele é outra coisa diferente. Então, tem essa situação. Uma comunicação ali, um alinhamento de expectativa. Ou tem cliente que, como eu já falei, oportunista, que ele vai deixar um monte de coisa solta e se você não documentar, ele pode pegar ali na brecha da comunicação e depois passar do limite. E depois ele solicitar uma coisa a mais. Não, mas não é bem assim, eu pensava que era aquilo. Sabe, se você tem anotado na conversa, você tem documentado, você tem como mostrar.
A gente combinou isso, ó, o tópico aqui, ó, drone, horário tal, entrega tal, documenta tudo. Até para preço, galera, até para preço. Você passa um preço, nossa, já aconteceu comigo. Tipo, o job é 3 mil, só que a gente resolveu por ligação. Eu não documentei. Aí passaram 2 meses depois, voltou, aquele job lá, não sei o que, acho que era 2.500, né, que a gente tinha conversado. Não, era 3 mil. Então, tipo, o cliente foi oportunista, se fez de doido, ou ele só é inocente e não lembra das coisas, entendeu? Então fica aquela coisa. Então foi com essas experiências que eu comecei a aprender a documentar. Consigo provar o meu ponto do pedido dele, os detalhes do pedido dele. Então ele vai gravando áudio e vou documentando. E a Ana fala assim, ó, confere as informações, é isso mesmo, dá uma olhada. Aí ele começa a explicar. Às vezes ele acrescenta uma coisa, é isso mesmo, tudo mais e tal. Enfim, fica lá documentado. Você tem como garantir o pedido do cliente, você tem clareza, você tem como provar o seu ponto em caso de mal entendido, entendeu? Então, terceira dica, galera, terceiro ponto aqui também para você lidar com clientes fora do limite, né? Recapitule os pontos combinados. Então, veja bem, você fez um briefing claro, você foi lá documentando o pedido do cliente e você precisa recapitular os pontos com o cliente. Tipo assim, passou lá toda a informação, fechou o job, não sei o que. Depois recapitula em tópicos, resumido de forma clara e compreensível, normal, de boa, sem detalhes, sem texto grande, sem entrelinhas, né? Então coloca lá, ao final de tudo, né? Local tal, horário tal, job tal, entrega tal, prazo tal, não sei o que, né? Confere as informações do job, é isso mesmo, tudo certo, entendeu? Isso vai dar uma ideia de que você tanto está tendo cuidado, né, com o job, né, conferindo as informações, né, o endereço que ele te passou é esse endereço mesmo, tá, não sei o quê. Você já se exime de qualquer tipo de culpa e mal entendido, entendeu? E você ainda consegue, dessa forma, comunicar que você tem uma logística pronta para todos aqueles tópicos. Então, tipo, drone, isso, horário que a equipe vai chegar, horário que a equipe vai sair, sabe? Em tópicos, resumindo, você mostrando ali pro cliente, desenhadozinho ali, o cliente vai ter noção de tudo o que vocês combinaram. Não ficou nada em aberto, solto em áudios, em ligações perdidas, sabe? No mundo do nada, no mundo da sua cabeça, da cabeça do cliente. Tá tudo lá documentado, entendeu? E você consegue ainda explicar aqui, pronto, a logística toda está preparada para isso, tá? Vai uma equipe para isso. Ou seja, você, na sua comunicação, você consegue fechar, entendeu? Você consegue fechar o cerco. Você consegue se cercar com a informação e evitar contradições. Você ainda pode dizer assim, é isso mesmo, tem mais alguma coisa, tá tudo certo, show. Então, é isso. Quarta dica. Essa é um pouco sensível, meio polêmica, acho que não cabe para todas as situações e todos os clientes. Mas, na sua comunicação, você pode dizer que se passar do combinado, você vai ter que cobrar um pouco mais, entendeu? Por quê? Porque eu acho que isso desgasta a relação, entendeu? Ficar dizendo, o combinado é esse, a gente passar, eu vou ter que cobrar mais. Acho que desgasta um pouco. Se você só seguir os pontos anteriores, você já evita vários problemas. Então, assim, cuidado com isso. Mas isso pode ser usado. O que eu faria se eu precisasse usar essa informação, né? Se eu precisar falar isso. Eu seria formal. Como é que eu poderia dizer para o cliente? O job é esse, sabe? Para pensar. Você recapitula o pedido do cliente, né? O job é esse é o local, o horário, a equipe está fechada para isso, tal coisa. Beleza. Aí você pode fazer uma pequena observação lá embaixo, de forma bem formal. Em caso de demanda extra, será cobrado ou combinado, porque a palavra combinado acho que é mais leve do que cobrado, será combinado um valor extra, entendeu? Tipo assim, só uma pequena observação ali. Não é nem para ela ter uma ênfase, é só para estar ali, entendeu? Pode ajudar ainda, fechar essa brecha. Tá lá escrito, o cliente leu, passou o olho rápido, pronto. Nem dá atenção a isso, entendeu? Mas tá lá, se você tiver de alguma forma como deixar ali, melhor, já evita, o cliente entende. Ou não, nem todo cliente entende. Mas é que existe uma logística, tá? Por trás dos combinados. Então, por exemplo, se você combina um tipo de entrega, você se prepara, agenda, horário, cronograma, equipe, tudo lá, para aquela entrega, aquela agenda, aquele horário, com aquela equipe. Dependendo do que ele queira criar ou passar, cria, não tem problema, sabe? Usa diária para criar. Mas se for uma coisa que foge muito ali do combinado, você tem que conseguir comunicar que existe uma logística, sabe? Tipo, não é bem assim, tem uma equipe, a equipe tem horário, sabe? Se você conseguir comunicar, terceirizar a culpa no sentido de que, por que eu tenho que cobrar um pouco mais caso passe do combinado, né? Se o cliente questionar, tenta terceirizar um pouco, explicar que não é por sua causa,
é porque a equipe que você está pagando, vocês combinaram horário, então se eu passar do horário, ou se eu pedir alguma coisa, não é pedir alguma coisa, mas se eu passar do horário combinado, eles vão me cobrar mais, porque o cachê deles é esse, eles têm agenda depois, entendeu? Isso tudo ajuda você, ao cliente, entender que tem uma logística por trás, não é só, não é má vontade da sua parte, entendeu? O cliente consegue ser um pouco mais compreensivo com essa parte que diz respeito a vou cobrar um pouco mais caso passe do combinado, entendeu? E antes de passar para a quinta dica, deixa eu pedir, se o vídeo já está ajudando, curte aí por favor, se inscreve no canal se você é novo e compartilha, porque assim o canal cresce, ajuda no algoritmo, comenta também, interage no conteúdo que é legal para o algoritmo, para as coisas do YouTube, ver que o conteúdo tem algum sentido, beleza? Olha só, aí o quinto ponto, a quinta dica é o seguinte, não deixe nada em aberto. Gente, isso aqui é tudo. Galera, não deixe nada em aberto, evite brechas. Brecha é a pior coisa que você pode ter na comunicação com o cliente, principalmente na hora de fechar job. Tudo que fica em aberto, meu amigo, é brecha pro diabo. Vá por mim, confie. Tenha cuidado, principalmente em caso de parceria, caso você feche algum tipo de parceria. Tente amarrar os pontos, tirar as dúvidas, ter clareza no início das coisas. O início das coisas é importante que tenha-se clareza dos rolês. Como a gente está falando de cliente, então é aí que tem que ter clareza mesmo. Para você não desgastar a relação, para você não ter um mal entendido, para ele não lhe cobrar depois, porque cada um vai ver seu lado. Você vai ver o seu lado, o cliente vai ver o lado dele, e aí vocês vão brigar, não vai ser legal, vai desgastar a relação, vai pegar mal para você, não vai ser da hora. O seu freelancer, o fornecedor também vai ver o lado dele, então enfim, tente não deixar brechas. Tente não deixar as coisas no mais ou menos, entendeu? Eu dei todas essas dicas aí anterior, né? Falando de comunicação, se comunique, deixe o briefing claro, não sei o quê. Só que, às vezes o cliente ele vai deixar em aberto um monte de coisa. Mais ou menos. Qual que é o horário? Mais ou menos 10h30 até umas 3h30, mais ou menos. Tudo ele vai dizer, mais ou menos. Não deixa, tá? Mais ou menos e por aí não é certeza. Você precisa de certeza. E você precisa de certeza para você trabalhar e programar sua logística, sua agenda, sua equipe, sua entrega, o que quer que seja. E aí você precisa fazer o cliente entender que você precisa de uma resposta antes de fechar o job, entendeu? Então, fuja do mais ou menos do cliente. De novo, pode ter sim um cliente mais pelé, sabe? Um cliente mais enrolão, um cliente mais mal intencionado, mais oportunista, pode. E tem cliente que é só assim, relapso, sei lá, ignorante, distraído, não tem tempo para resolver detalhes, tudo bem. Mas se ele ficar no mais ou menos, estabeleça você os detalhes, estabeleça você os fatos. Qual é o horário? Vai até umas 3h30 ali, mais ou menos. Não. Então você diz, horário é das 10 às 3h30 da madrugada. Você fechou. Confere, porque tem gente que normal. Às vezes você precisa só firmar mesmo, sabe? Colocar uma estaca. Se você não tomar iniciativa, vai ficar no mais ou menos, isso pode lhe prejudicar. É incrível. Às vezes o cliente fica ali no mais ou menos, não sei o quê. E aí quando você decide ser mais prático e incisivo, e aí você diz, não, então até 3h30 a gente vai estar lá. Nossa equipe vai estar até 3h30 lá. Aí é incrível. Quando você é incisivo mesmo, prático, aí o cliente é como se ele se ligasse assim, saísse daquela hipnose dele, não, pera, deixa eu pensar melhor. Tá, 3h30, fechado, entendeu? Porque você meio que obrigou ele a tornar prático, entendeu? Então assim, fuja do mais ou menos, fuja da brecha. Outra coisa que o cliente diz muito, que você também tem que tomar cuidado. Depois a gente vê isso. Putz, boy, cuidado com essa frase. Depois a gente vê isso, é difícil. Principalmente para você passar orçamento. Passar orçamento, você começa a pedir detalhe, não sei o que, o briefing, clareza, informação, não sei o que. Você vai fazer pergunta inteligente, o cliente vai dizer, não, beleza, depois a gente vê isso, depois eu resolvo, não sei o que. Uma dica extra que você pode fazer em situações dessa, você pode dar uma média também. Você pode não ser tão claro também. Então, se carece de informação do job, do briefing, você também pode ser mais ou menos. Eu não tenho preço para esse job, mas eu acho que deve ficar ali entre 20 e 15 mil, depende. Beleza, o cliente quer uma resposta, se você não tem as informações completas, seja mais ou menos. O cliente tem que entender que tem logística, que tem agenda, o início, meio e o fim das coisas, entendeu? Então,
puxe esse mais ou menos, não deixe as brechas, não deixe informações incompletas no briefing, entendeu? Na entrega, na informação que o cliente está ali passando. Porque vai chegar no dia da execução, aí o cliente vai começar a lembrar de um monte de coisa que ele quer. Aí, meu amigo, no dia da execução, job fechado, pagamento feito ou nota emitida, sei lá, equipe contratada, e aí ele começa, não, porque não sei o que lá, mas eu não quis dizer isso, às vezes o cliente se manipula ou te manipula, fica aquela situação meio constrangedora, você dá aquele sorriso meio amarelo ali, você vai ouvindo, nossa, chega a dar uma dor, eu lembro muito, meu Deus, a sensação é muito ruim. Você fecha um job, quando você chega para executar o job, aí o cliente começa, porque é no dia do job, isso é incrível, no dia do job, todas as informações descem, específicas. Você fica só na sua cabeça, não era isso que a gente combinou, o preço não é para isso. E bate aquele, boy, caramba, eu preciso fazer toda essa entrega sendo que eu não planejei para isso. Sabe aquela dor da entrega que não é combinada, fora da expectativa, aquele desgosto? Você tem que puxar força para fazer o job. Enfim, isso já aconteceu comigo várias vezes. É um vídeo... Essa frase é traumatizante, olha aí, numa frase só. É um vídeo mais ou menos de 1 minuto, o roteiro depois a gente vê. Meu Deus. Você quer me matar com essa fala sua? Chega a dar uma dor. E o pior, se você não assistir esse vídeo que eu estou te passando essa informação, você fecha um vídeo mais ou menos de 1 minuto e o roteiro depois a gente vê, entendeu? Ou seja, tudo mais ou menos e depois a gente vê, gente, na mesma frase é pra matar, isso é pra morrer. Não pode ser assim. Busque clareza, pelo amor de Deus. Não deixe no mais ou menos e feche brecha de informação, pelo amor de Deus. Perceba que, das dicas que eu dei, olha só, gente, é comunicação. Boy, você não precisa xingar o cliente, você não precisa falar mal do cliente, você não precisa demitir o seu cliente, entendeu? Você consegue resolver esses problemas com comunicação. Você tendo uma comunicação clara, prevenindo problemas com comunicação clara, tendo uma postura profissional no meio de toda essa comunicação clara, né? Tente não envolver emoções, porque tipo assim, o cliente é confuso, o cliente não tem emoção correta, ele não vai saber lidar com as informações do job. Você consegue evitar a maior parte desses problemas. Gente, comunicação corta tantos problemas. Corta o problema de manipulação, de oportunismo, de engano, de pessoas mal intencionadas. Nossa, corta muito, entendeu? É os pingos nos is, é assim, ponto final, parágrafo. Olha, é isso, não vamos fugir disso, galera. Estamos aqui e o combinado é esse. Porque no final das contas, é a sua palavra contra a do cliente. Então, se você resolveu tudo por ligação, pessoalmente, reunião, fica sendo a palavra de um com o outro. Só que, olha a relação de poder. Quem está pagando é o cliente, então meio que você precisa. E muita gente tem dificuldade de dizer não, normal, eu entendo. Eu não tenho mais, mas eu já tive também. E para você não ter que passar por esse constrangimento, você resolve na comunicação anterior a tudo, todo esse mal entendido. Galera, esse é o meu canal, tamo junto, muito obrigado. Compartilha, comenta, curte, se inscreve aí, me ajuda no algoritmo de alguma forma. E até a próxima, é nóis.